2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Começando mais um telecast aqui nos canais do grupo 45 Minutos, noite de domingo, para falar de Série B do Campeonato Brasileiro, porque na noite de hoje o Vozão segue como o principal perseguidor ao G4, fez 2-0 no Avaí lá no Castelão e mantém viva, né, as suas chances aí de acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ter que secar Mirassol e Sport, né, que jogam amanhã, mas a sua parte a equipe do Vozão fez lá no Castelão, ótimo público mais uma vez, e com gols de Eric Puga e Lucas Mugni, né, o Vozão fez 2-0 na equipe do Avaí. Dessa vez a lei do ex não prevaleceu, tá? Tinha esse medo lá em relação ao Avaí, mas o Ceará venceu. Bom, galera que tá chegando por aí, já vai deixando o like, tá? Deixa o like, compartilha com a galera, avisa que a gente já começou aqui a nossa live. Podem mandar mensagens aqui no chat, a gente vai lendo na medida do possível, tá? Sigam interagindo aí, sempre muito importante. E, claro, reforçar aquele like, que é sempre muito importante pra gente, tá certo? Eu sou o Fábio Hermano, estou aqui nesta edição com Thiago Minhoca e Iago Mendes, né, para falar desse jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Também por aqui Rodrigão Carvalho nos trabalhos técnicos, né, edição, produção, trabalhos técnicos com o nosso grande Rodrigão Carvalho. E também aproveitar para falar dos nossos parceiros, começando pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Se você ainda não tem sua conta lá, pode criar, né, utiliza o nosso código podcast45, mas sempre lembrando de jogar com responsabilidade. Casa de aposta é só aquele troquinho do pão, tá? Vamos só ali para deixar os eventos mais emocionantes, né? Tentar tirar um troquinho ali, mas sempre lembrar de jogar com responsabilidade. Inclusive, esse é o principal lema da nossa Bet Nacional. Também tem o Game Arena, a mesma qualidade que você já conhece do NE45, né? Com a cobertura do futebol nordestino, você tem aí uma cobertura mais ampla aí do futebol brasileiro, futebol internacional, outras modalidades, inclusive dicas, né, de apostas, enfim, muitas estatísticas lá. Você que gosta disso, é lá no Game Arena. Bom, também tem o nosso Clube 45, apoia.se/podcast 45. Por lá vocês podem nos apoiar de forma direta para manter esse projeto cada vez mais forte, com cada vez mais horas aí de cobertura, enfim, o 45 minutos que cresce cada vez mais. Então, você pode, se você quer nos apoiar aí de uma forma mais direta, tem lá o Clube 45 para você nos ajudar, tá certo? Bom, vamos começar aqui a nossa conversa, né, sobre esta vitória do Ceará, Thiago Minhoca. Depois de um primeiro tempo até com sustos, né? Avaí teve gol anulado, o Ceará não conseguiu criar grandes jogadas, né? Mas a equipe voltou do intervalo melhor, né? Conseguiu ali, inclusive teve a troca, né, do Recalde pelo Mugni, e aí o Ceará deslanchou, e dá até para dizer que foi com tranquilidade, né? Pelo segundo tempo, o Ceará passou sem sustos nessa sua reta final de Série B, que é erro zero, né? O Ceará não pode tropeçar, tem que fazer a sua parte e ainda secar ali os rivais, né? Sobretudo o Sport e o Mirassol. Hoje foi. E aí, Thiago Minhoca? Análise inicial aí sobre essa vitória do Vozão. Foi tranquila? Boa noite, Fábio, Iago, o pessoal está acompanhando na live. Você sempre vem com essa frase, né? A tranquilidade, né? Você sempre acha que os resultados são tranquilos.
Mas para que olhou o jogo ali, 1-0 ali, a chance do Igor Kleber, que poderia ter empatado, o gol estava aberto ali, houve um momento de susto. Então não é que o jogo não foi com susto. Teve até o Avaí chegou a fazer o primeiro gol, né? O gol que foi anulado, o jogador estava impedido. Mas foi um jogo onde o Ceará foi melhor do que o Avaí, isso aí até eu falo assim, tranquilidade na reta final, né? Assim, depois do 2-0, não se controlou bem o jogo, né? Não sofreu susto. Mas foi difícil, né? O primeiro tempo não foi o jogo, né? Isso, o jogo em si, ele teve momentos que gerou uma certa tensão e tudo mais. E se fala muito, né? Eu vi isso muito no pós-jogo, né? E obviamente é isso que acontece com essa vitória do Ceará, pressiona o Sport e o Mirassol, né? O Sport que joga amanhã, o Mirassol que joga na terça-feira, mas essa pressão ainda é maior para o Ceará, certo? O Ceará ele ainda tem a incumbência de pressionar como ele está pressionando agora, e que a depender do contexto do que aconteça nos jogos, né? Até o término da rodada, ele ainda está obrigado a vencer mais jogos ainda, né? Porque, de fato, o Ceará precisa aproximar, porque a diferença era de 5 pontos, agora aproximando, e ainda ter que passar, ou seja, ainda entrar nesse G4, como o Fred tinha até mencionado algumas rodadas atrás, 2 rodadas atrás, né? Que o Ceará, de fato, é essa equipe que vai dizer se o G4 acontece ou não, né? Como o pessoal estava até já mencionando aqui, a vitória do Ceará é só para dizer assim, o G4 não tá fechado ainda. Ainda há uma equipe que pode tirar esse cenário. E essa equipe é o Ceará. Então, esses 2 jogos em casa, a vitória sobre o Paysandu, a vitória sobre o Avaí, na conta, até mesmo se a gente volta bem antes, assim, umas 4 rodadas atrás, esses eram 2 jogos onde o Ceará não podia deixar escapar ponto nenhum, que poderia complicar. A grande questão é porque as coisas mudaram. Se algumas rodadas atrás, os 63 pontos era considerado uma pontuação boa para subir, agora você já começa a imaginar que 64 ou até mesmo 66 não possa ser suficiente. Então, claro, o Ceará tem que fazer a parte dele, mas conseguiu um resultado hoje bem importante. Já entra no jogo ou você quer que... Deixa eu só ouvir o Não, de Iago, né? O comentário inicial, aí a gente entra no jogo. Beleza, só para concluir. Então, assim, a importância da vitória hoje é muito mais para ainda você mostrar que o campeonato não está terminado. Então, independentemente do que aconteça na próxima rodada, o Ceará, quando for jogar na outra terça-feira contra o Botafogo, lembrando, ele vai fechar a próxima rodada, o Ceará sabe que o campeonato não vai acabar no jogo da terça-feira. O Ceará vai todo motivado, mesmo sabendo que todo o contexto ainda pode ser complicado, claro. O ideal para o Ceará é que as equipes que estão logo à frente tropecem, né, para ele ter uma melhor possibilidade. Iago Mendes, boa noite para você. Também te ouvi aí sobre esta vitória do Vozão, que mantém a equipe viva, né? A equipe está ali, agora é ligar o secador. Boa noite, Fábio. Boa noite, Minhoca, pessoal do chat. E eu acho que é isso, eu concordo bastante com o Minhoca. A partida, assim, não foi das mais brilhantes, mas mostrou um Ceará muito competitivo, muito consciente do que precisa fazer e que vai vivendo o sonho de chegar ao G4 uma partida de cada vez, né? Vai somando uma vitória por vez para manter esse campeonato vivo. Venceu o Paysandu, venceu o Avaí, conseguiu assegurar a sua vida até o jogo do Botafogo e assim vai fazendo de maneira competente nessa reta final. Vai conseguindo mostrar um ataque que continua sendo muito positivo e agora conseguiu meio que estancar a sangria da defesa, que era o que realmente preocupava nessa reta final. Então, acho que o resultado é um lucro muito grande para o Ceará de se manter como principal perseguidor e agora jogar a pressão. É como se fosse um jogo de tênis, né? O Ceará faz o serviço dele e diz assim, pronto, agora é com você. Aí vai receber a devolução na terça-feira e vai tentar jogar de volta para o adversário e vai ficar nessa troca até que ou o Ceará falhe ou ele consiga entrar no G4. Acho que a gente vai ter muita emoção nos próximos 4 jogos ainda. Pois é, né? Acho que dá até para dizer que o Ceará acho que é o único perseguidor, né? Acho que ali do G4, o único que pode, de fato... Eu acho que só tem um fator aí, e assim, é claro que o Ceará tem que secar Sport e Mirassol, mas eu acho que tem que ter um terceiro time para o Ceará também secar, que é o América Mineiro.
Porque após o jogo do Botafogo, o Ceará vai enfrentar o América. O América não pode vir para cá ainda acreditando que é possível. Embora a situação... O América tem um teto máximo de 64 pontos, né? Então o América precisa tropeçar para quando enfrentar o Ceará aqui, porque eu considero, dos jogos que o Ceará teria dentro de casa, né, quando se desenhou a tabela com Brusque, Ponte Preta, Paysandu, Avaí e o América, eu sempre achei que o jogo do América era o jogo mais complicado. Então, eu acho que o América tem que entrar também nessa equação da secação. Na rodada, ele enfrenta o Amazonas, né, fora de casa, né? Então, esse é um jogo onde o Ceará também, na minha avaliação, tem que dar uma secada. Para o América também já vir sem nenhuma esperança para tentar. Claro, joga em casa e tudo mais, mas equipes de mais qualidade sempre é bom você evitar estarem ainda interessadas, porque são jogos mais duros, muitas vezes. E reza a lenda, né, que se o América chegar sem chances contra o Ceará, o nosso querido Lisca Crazy não vai fazer muito esforço, né, para ganhar esse jogo, porque ele não quer ajudar o Sport, né, porque ele não é muito amigo lá do Yuri Romão. Reza a lenda que isso pode acontecer. Ele é bem amigo né? do Ceará, aliás. Apesar da torcida não ser... Assim, não morrer tanto de amores com o Lisca, tem uma coisa meio amor e ódio, né? Já teve muita exaltação, mas também já teve muita raiva. O Lisca teve um ano que estava muito cotado a voltar ao Ceará, a torcida bateu o pé e disse não é para ver o Lisca, e o Lisca não veio, muito por conta desse protesto do torcedor. Mas para isso, vamos ver o que vai acontecer até lá, né? O América, eu acho que está numa situação bem delicada. Se a gente fala que o Ceará está numa situação difícil, o América está numa situação assim, beirando quase o improvável, né? Então tem que ser letal, assim. Se não ganhar os 4 jogos que restam, já era pro América. É uma coisa que está acontecendo, né? Inclusive, eu vi na transmissão lá do Premier hoje que o Avaí deu férias a alguns jogadores já, né? Então. Mas eram mais jogadores inutilizados, Menos né? utilizados, né? Jogadores que não nem mais contavam, né, para a próxima temporada. Muito bem. Jogou Giovani, o Love estava no banco, entrou, o Potker. Estava lá, boa parte dos jogadores que disputaram essa Série B. O Love que perdeu um gol também, viu? Te contar. Acho que ele ajudar o esporte, opa, vou ter que errar aqui. Bom, vamos entrar no jogo, né? Hoje o Ceará que veio com um time parecido em relação ao último jogo, né? A mudança foi na lateral esquerda, né? O Eric entrou na vaga do Matheus Bahia, né? Que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. Uma surpresa foi a manutenção do Recalde, Thiago Minhoca. Sim. E assim, o jogo se mostrou que foi errado porque o Mugni entrou muito bem. Uhum. Mas, inclusive, tem uma teoria que eu já ouvi de alguns torcedores no Ceará, inclusive aqui no nosso chat aqui, que o Mugni entrando no segundo tempo é melhor porque ele pega o adversário mais cansado e como a parte física, a intensidade não é o forte dele, ele consegue se sobressair ainda mais, né? Quando ele pega um time ali mais cansado. Você concorda com essa tese ou você teria entrado logo com o Mugni de início? Não, eu sou muito da tese, para mim, o Mugni é um titular. Para mim, eu sempre tento começar com o melhor time possível. Claro, a depender do contexto, eu tenho que pensar em peças que tenham que vir do segundo tempo, mas hoje eu prefiro ter o Mugni começando com o Recalde, sendo uma peça entrando ao longo da partida, do que o contrário, né, do que aconteceu nos últimos jogos. Eu até tinha citado, acho que aqui na última análise, que quando o Mugni perdeu a titularidade, eu não concordei muito com essa ideia que o Condé estabeleceu, né? Porque, principalmente, como eu tinha falado isso no último jogo, quando perdeu o Matheus Bahia, o lado esquerdo do Ceará, que é um lado muito forte, ia ter no Eric Melo não a mesma qualidade. E para mim o que ficou muito claro no primeiro tempo, esse primeiro tempo ruim, Fábio, é porque quando o Ceará tinha a bola, tirando os primeiros minutos que o Ceará de fato pressionava, jogou empurrando o Avaí para trás mesmo, o Avaí realmente sem conseguir passar o meio de campo. Quando chegou na metade do primeiro tempo, aí é onde faltou um jogador como o Mugni. Porque quando o Avaí começou a ter a bola e saber trabalhar essa bola no campo defensivo, o Ceará demorou demais para recuperar a bola. Assim, o Avaí meio que trabalhava essa bola com muita tranquilidade. Então, o primeiro ponto, o Ceará para recuperar a bola ali da metade até o final do primeiro tempo, né? O Ceará teve muita dificuldade para reter de novo a bola. E aí um dos problemas, que aí, assim, se não vai jogar com o Mugni, trouxesse um outro atleta.
Por exemplo, o Lourenço poderia jogar mais adiantado. Ou você colocar um outro volante, ou você colocar o Andrei. A grande questão, aquilo que a gente cita sempre do Condé, me parece que há sempre uma hierarquia nesse grupo, onde determinados jogadores não têm a menor condição de ter uma possibilidade como titulares, e outros podem estar jogando mal, jogando mais ou menos e tudo mais, vão ser prioridade na cabeça do Condé. Então, eu acho que a equipe que estava ali no primeiro tempo, apesar dela ter começado muito bem, da metade até o final do primeiro tempo, eu senti que o Ceará começou a ficar ansioso em muitas jogadas. Teve uma jogada já no final do primeiro tempo, por exemplo, que representa muito isso. Que o Ceará foi bater um escanteio, o escanteio foi batido tão rápido que não deu tempo nem dos zagueiros saírem lá do campo de defesa e chegar na área. De tão afobado em certos momentos que o Ceará estava. Então o Ceará conseguia a bola chegar dentro da área, a defesa do Avaí cortando, né, o goleiro defendendo em algumas jogadas. Então o Ceará ele estava melhor do que o Avaí. Mas com um jogador como o Recalde, por exemplo, a grande dificuldade que deu para notar no primeiro tempo, que para mim ele não pode ser um titular, é num jogo de alta intensidade dentro de casa. O fato de você jogar dentro de casa contra um adversário que está basicamente agora só cumprindo tabela, e só para deixar claro, o Avaí jogou o jogo dele, claro, com um determinado interesse, também não foi totalmente letárgico durante o jogo, mas quando você não tem um jogador de intensidade para dar esse nível de qualidade, para recuperar a bola, que o Recalde não consegue fazer isso, ou para ter uma dinâmica melhor, por isso que eu estava citando isso no último telecast do Ceará. Sem o Matheus Bahia, se faz necessário o Lucas Mugni. Mas assim, muito. Porque ele é um jogador de construção. Mesmo. Foi você que falou, não foi, Fábio, aqui da última vez? Os números do Recalde são melhores do que o do Mugni em termos de participação de gol. Mas é por isso, assim, eu que sou estatístico, olhar um número frio muitas vezes pode enganar. Se você olha a qualidade de jogo que o Mugni produz, em termos comparado ao Recalde, é muito melhor. É muito melhor do que o Recalde. Então eu entendo ele ter feito essa escolha no jogo do Paysandu, mas no próprio jogo do Paysandu eu cheguei a destacar, o Mugni entrou muito bem naquela partida. Muito bem. E não é só pelo fato de entrar porque veio do banco, não. É porque, na verdade, ele é um jogador de dinâmica melhor. Então, isso é um ponto onde o Condé, na minha avaliação, acabou ali. Aquela coisa, eu fiquei na dúvida, sabe, Fábio? Até porque eu estava assistindo o jogo do Flamengo mais cedo. Não sei se você viu, né? Que teve um momento lá do Felipe Luiz discutindo, né, com o Gabigol, né? Que o Gabigol não fez determinada coisa que ele pediu. Isso. Gerou um bate-boca, passa 30 segundos, sai o gol do Gabigol. Então, assim, na hora da transmissão da rádio, eu até pensei em falar certa coisa. Vai que eu falo uma coisa, sai o gol do Recalde, e aí como é que fica o comentarista? Só que é que tá, cara. Você pode fazer uma crítica e sair um gol de um jogador que não está bem, como foi, por exemplo, o Lucas Rian no jogo contra o Ituano. Isso não anula o que ele estava fazendo de mal antes, entendeu? O Gabigol estava cometendo erros no jogo do Flamengo. Fez o gol, parabéns para ele e tal. Como se o Recalde tivesse feito o gol. Isso não era um mérito especificamente do fato dele estar jogando bem. Agora, quando você tem um jogador da dinâmica do Mugni, que desde quando chegou o Condé, e o Condé, de fato, estabeleceu merecidamente ele como titular, eu não achei que nesses últimos jogos o Mugni caiu de maneira tão acentuada a ponto de perder essa titularidade. Ou que o próprio Recalde tinha mostrado uma qualidade tão grande assim para tirá-lo da titularidade. Eu cheguei a destacar. Mas você não acha que a escolha é justamente como o Mugni aqui, inclusive o João Pedro e o João Alencar, falaram que o Mugni só joga bem em 45 minutos. Sim. Então é melhor ele entrar no segundo tempo, porque geralmente no segundo tempo é quando os jogos são decididos, assim, né? Na maioria das vezes ali. Não necessariamente. Eu não olho futebol só. Assim, eu concordo que ele só joga um tempo. Isso eu concordo. O Mugni não tem um fôlego suficiente para sustentar 2 tempos. Mas várias partidas do Ceará, várias partidas com o Mugni sendo o principal jogador. Aliás, boa parte da boa campanha que o Ceará conseguiu chegar nessa reta final é o Mugni jogando como titular e o Recalde, às vezes, nem jogando. Então, eu não acho que essa matemática do Mugni como reserva, com o Recalde como titular, essa matemática que dá certo. É só olhar o que aconteceu em alguns jogos recentes contra o Paysandu. Ele não estava bem no Recalde, ele melhora no começo do segundo tempo, chegar a destacar aqui que ele melhorou,
mas não me parece um jogador de uma dinâmica quando o jogo necessita uma imposição. O Ceará precisava ter, contra o Avaí, nos primeiros 45 minutos, uma imposição. Ele começa bem, mas a partir da metade do primeiro tempo, o Ceará, eu não consigo enxergar o que é que o Ceará mais fazia ali da metade do primeiro tempo em diante, Fábio. Estava com dificuldade de construção, bola longa para o Saulo, vai lá, Saulo, tenta lutar o máximo possível, conseguir uma jogada de ataque, e nisso o Saulo ele é muito bom, né? Para tentar fazer uma jogada que possa sair um gol. E aí, ao mesmo tempo, essas jogadas eram alternativas, e os outros tipos de jogada chegava ali próximo ao intermediário, seja o Eric Melo pela esquerda, como o Rafael Ramos pela direita, alça essa bola na área. E se tornou muito previsível. Por isso que eu acho que o primeiro tempo, talvez se tivesse um Mugni, talvez, assim, a gente não sabe o que ia acontecer, é um grande si aqui. Mas eu não consigo enxergar hoje no Recalde, até mesmo, assim, acho que ele é um jogador que a bola precisa chegar para o Recalde decidir. E aí é que tá. Às vezes o jogo não vai estar oferecendo isso para ele. Por isso que eu bato mais nessa ideia do Condé de tipo, por que não utilizou mais vezes o Andrei, pô, entendeu? Por que não ter utilizado alguns minutos a mais do próprio Rafinha, sabe? Para observar que um outro atleta poderia oferecer uma dinâmica melhor, uma característica que ele necessita. Mas por isso que eu estou dizendo, essa hierarquia, como o Recalde entrou em alguns jogos, conseguiu fazer gols, estava até bem mesmo nos jogos que ele estava entrando. Mas a característica, eu estou falando mais da característica, a característica do jogo que necessitava para o primeiro tempo, o Ceará foi caindo de rendimento. E não foi da melhor maneira conseguindo pensar as jogadas ofensivas, na minha avaliação. Quando ele vem na troca do intervalo, aí sim o Ceará melhora bem, aliás, que aí é quando você tem um jogador, primeiro, recuperando bola, pressionando o adversário, fazendo uma pressão de bola bem melhor do que o Ceará estava apresentando no primeiro tempo, onde o Ceará era mais espectador dessa posse da bola que o Avaí tinha, o que se tornava esse jogo perigoso, muitas vezes, de um 0-0, poderia ter tomado o primeiro gol, como acabou acontecendo no primeiro tempo, né? Como eu falei, o gol anulado que aconteceu, mas a jogada acabar acontecendo, porque antes mesmo de sair o gol, vindo do escanteio, o Ceará teve chance, aliás, segundos antes, uma chance que o Pulga recebeu em ótimas condições, poderia ter batido logo, tentou fazer ali mais um drible a mais, acabou desperdiçando, depois, poucos segundos depois, já teve ali uma falta lateral, que o Ceará acabou gerando um escanteio também, e nessa jogada do escanteio, o Mugni, percebendo que o Pulga, a defesa do Avaí, deu uma brecha ali, com uma liberdade, já enxergou ali o Pulga para fazer o gol, tanto que ele conseguiu dominar, bater e fazer 1-0. Né? Então, nesse cenário, estava muito claro para mim o quanto essa peça era muito determinante para o time funcionar. E funcionou claramente isso. Claro, e aí, pegando esse trecho do grande susto, né, que aconteceu durante a partida. Ali por volta dos 22, 23 do segundo tempo, né, uma jogada pela esquerda. Aliás, o Ceará tem sofrido muito com essa jogada, quando o time adversário no Castelão, e geralmente naquela trave, foi assim contra o Paysandu, foi assim contra a Ponte, que quase empatou. E essa jogada, quando veio do lado esquerdo, caiu ali no pé do Igor Kleber. E o torcedor do Ceará, que tinha todas as raivas possíveis com o Igor Kleber, porque ele era muito ruim, hoje sorriu por essa ruindade do Igor Kleber, porque era um gol claro, né, que o Ceará ia tomar ali. E o fato do Igor Kleber ter perdido fez no Ceará, minutos depois, ali, os 25 já do segundo tempo, uma belíssima jogada do Saulo, um passe perfeito, e o Mugni fazer o 2-0. E aí sim, depois do 2-0, o Ceará ser dono das ações e controlar o jogo e tudo mais. E o Condé, daquele estilo dele, né, Fábio, ele só fez uma troca, né, que foi essa no intervalo. Aí foi fazer as outras a partir dos 40, né? Assim, era o Avaí trocando, mas assim, sem causar nenhum impacto, ia para o ataque e tudo mais. Nosso querido Andrei entrou ali no finzinho, né? Estamos aí exato. Na campanha, 90 minutos de Andrei no Ceará, mas somando todos os jogos, né? Hoje tem mais alguns minutos na conta aí. Enfim, mas o resultado veio, né? Eu acho que, para mim, a melhor resposta que o Ceará tira desse jogo é que, na minha avaliação, um jogador como o Mugni, pela qualidade que ele tem apresentado, principalmente se a gente for olhar para o final do campeonato, e se o Ceará confirmar esse acesso, uma das principais peças, junto com o Ailon, junto com o Pulga, junto com o Richardson, Lucas Mugni vai ficar como um dos principais nomes. É um jogador que, é por isso que eu estou dizendo, um jogador da qualidade do Mugni, que está colocando essa qualidade nesse momento,
Não pode ser guardado. Assim, vamos lá, só para terminar mesmo. Se você tem um jogador de qualidade boa para jogar, boa mesmo, assim, tá parecido aqui com o Mugni, entendeu? Ou tá melhor do que o Mugni. E eu ainda tenho o Mugni no banco, beleza. Mas o Recalde não tá entregando esse futebol todo a ponto de dizer assim, esse aí dá conta. Eu acho que a dinâmica do Recalde atrapalha muitas vezes um jogo que requer um jogador que vai criando possibilidades que, na minha avaliação, o Mugni consegue exercer mais. Então, para mim, o resumo do que foi esse jogo aí, dessa definição, e espero que para o próximo jogo essa dúvida, né, seja melhor já escolhida, né? Assim, acho que esses últimos jogos, para mim, ficou bem claro que o Mugni tem que voltar a ser titular. E aí, Iago Mendes, também quero te ouvir sobre o jogo, especificamente também sobre essa opção aí do Condé, né, de guardar o Lucas Mugni pro segundo tempo. Você aí é da tese que é realmente começar com um jogador melhor no início ou guardá-lo ali para o segundo tempo, jogar 45 minutos, pegando um adversário mais cansado ali numa reta final mais decisiva de jogo? Eu acho que para administrar um caso como o do Mugni, que só aguenta jogar 45, 50 minutos, o ideal realmente é colocar o que você tem de melhor já no começo da partida. Porque a partir do momento em que você coloca todas as suas armas e você sai vencendo o jogo, para você administrar esse triunfo, acaba que fica um pouco mais fácil na segunda etapa. E realmente, assim, eu concordo muito com a visão de Minhoca da partida. Eu acho que hoje o recado que fica para o Léo Condé é que, assim, há uma diferença muito grande de desempenho, tanto individual quanto coletivo, quando a gente coloca em paralelo os perfis do que são as atuações do Mugni e as atuações do Recalde. O Recalde, como você bem disse, Fábio, em outro programa, ele pode até ter números melhores, só que a engrenagem que o Lucas Mugni é para o time faz com que tudo no Ceará se potencialize. O Lucas Mugni faz com que o ataque seja mais intenso, o Lucas Mugni ajuda melhor na recomposição, faz com que o time do Ceará não fique tão exposto a um meio-campo tão aberto para a capacidade de troca de passe da equipe adversária. E foi muito isso que a gente viu no primeiro tempo com o Ceará jogando com o Recalde. A gente viu um Ceará que tinha dificuldade para poder encontrar as oportunidades, para poder acionar os seus atacantes no melhor momento e que dava um determinado espaço para o Avaí tentar criar algumas chances. Tanto que, assim, quando mostra a estatística na transmissão, a quantidade de passes trocados entre as duas equipes era muito parecida. O Ceará, por jogar em casa, por ter a necessidade do jogo e pegar um Avaí quase de férias, tinha que propor, tinha que ir para cima, mas ia de uma forma meio descoordenada, meio desorganizada, por conta de não ter esse meia que acompanhava a intensidade e a velocidade do setor ofensivo. E aí, a partir do momento em que o Ceará toma o gol, que é um susto, o Ceará meio que acorda mais no jogo e aí começa a tentar impor um pouco mais essa dominância no primeiro tempo. E aí, quando vira a chave que o Recalde sai e o Mugni entra, o time do Ceará parece outro em campo, porque as jogadas parecem acontecer, os jogadores do setor de ataque passam a se encontrar e o futebol ofensivo do Ceará começa a aparecer de maneira muito mais natural. Não é algo que, assim, parecia algo meio arrastado, algo que estava sendo forçado para que aquilo acontecesse de determinada maneira. Não, com o Mugni não, as peças se encontram e os jogadores conseguem potencializar as suas melhores qualidades. E aí, assim, sai o primeiro gol com o Eric Pulga num cruzamento muito bonito do Mugni. Ele cruza no escanteio, encontra a bola, viaja pela área toda, uma visão de jogo muito boa. A defesa do Avaí meio que cochila na parada e o Pulga acerta um chute muito bonito para, inclusive, se tornar o artilheiro da Série B com 12 gols, se eu não estou enganado. E aí, com 1-0 no placar, o Anderson faz algumas mexidas, coloca o Wagner Love, coloca o Natanael, tenta fazer com que o time do Avaí se torne um pouco mais agressivo, mas o meio-campo do Ceará, na minha opinião, a formação que tem é a ideal, com o Richardson, o Lourenço e o Mugni, consegue controlar muito bem
esse ímpeto ofensivo, essas tentativas de jogada do Avaí, e acaba que o segundo gol acontece de maneira natural. O Ceará tem chance de fazer o terceiro com o Saulo e poderia ter construído até um placar maior, sem correr tantos riscos assim. Então, eu acho que o recado que fica hoje é para o Léo Condé meio que abandonar um pouco essa ideia de hierarquia e de pensar que se o Mugni só joga 50 minutos, eu vou colocar ele no segundo tempo. Não. Aposta tudo no primeiro tempo, tenta sair vencendo o jogo para tentar depois administrar. Porque aí você tem peças como o Andrei que podem ajudar, fazer uma linha com 3 volantes, tentar um time para controlar melhor o jogo, do que você guardar um jogador como o Mugni, que potencializa tanto a equipe só para um segundo tempo, que às vezes você toma um placar muito desfavorável no primeiro tempo, e aí você tem que correr muito e acaba que não consegue reverter. Especialmente nesse recorte do Ceará, que é um recorte de erro zero praticamente. O Ceará não tem o direito de errar se quiser continuar sonhando com o acesso. Então, construiu bem o resultado, especialmente depois do segundo tempo. A entrada do Mugni foi muito importante para que isso acontecesse, e espero que o recado tenha ficado claro para o treinador a partir da apresentação que a gente viu, especialmente depois do segundo tempo. Muito bem, alguns comentários aqui no nosso chat. Aqui, o João Pedro fala que Lourenço não jogará contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e se ele for de De Luca e Recalde, até 2025. Né? Se o Condé não escalar bem nesse próximo jogo, é um desfalque importante, né, Thiago Mel? O Lourenço. Sim, é um desfalque importante. Aliás, teve um momento que... Aí eu acho que, às vezes, a inteligência, né, emocional de alguns atletas... Claro que para a gente é sempre mais fácil, a gente está aqui olhando, acompanhando o jogo, mas, às vezes, os jogadores se colocam em risco. O Pulga, por exemplo, eu vi a hora ele tomar um amarelo ali, sabe, 2-0, troca aos 40 e tanto do segundo tempo, e ele... demorando para sair, eu falei, meu Deus, vai tomar um amarelo desnecessário, vai perder, porque ele estava pendurado, né? Então, muitas vezes, assim, essa falta de inteligência de alguns atletas com contexto, sabe? Como eu tinha falado do lance lá do David Ricardo, né, no jogo passado, por ganhando de 1-0, não precisava subir daquele jeito, e o Pulga correu esse risco. Sem o Lourenço, que é uma das peças mais importantes, né? É um jogador que cria muito, finaliza, ajuda muito taticamente a equipe. Isso faz com que a ideia dessa reposição pode ser, vamos lá, há duas possibilidades, né? A menos danosa, mesmo com essa teimosia, vamos considerar a teimosia do Condé, mas a menos danosa. Coloca o Mugni para jogar de volante. Então faz Recalde e Mugni junto com o Richardson. A mais perigosa de todas, De Luca. Trazer de novo o De Luca. O De Luca, por exemplo, hoje foi a segunda troca que ele acabou fazendo. E ele entra, ele erra de novo, erra passe, não marca e tudo mais. Essa vai ser, para mim, a pior escolha possível. Mas há outras alternativas, né? Há outras alternativas. Eu acho que se eu fosse agora montar esse meio de campo do Ceará, eu colocaria o Mugni, jogando, apesar de eu gostar do Mugni jogando melhor ofensivamente, não gosto do Mugni jogando como um volante. E aí, até falando já em Mugni, né? Queria até que o Rodrigo colocasse na tela, só para explicar esse contexto da comparação entre Recalde e Mugni. Dá para aumentar mais um pouquinho? Pronto. Que aí é só para mostrar, olha os 45 minutos de cada um, né? O que o Recalde, o mapa de calor dele, como é bem preso, parado, às vezes ali. Tem hora que ele parou ali no campo, ficou parado e não se mexeu mais, né? E olha quanto o Mugni, de fato, né, aparecendo lá, lado esquerdo, lado direito, na ponta esquerda, na ponta direita, centralizado. Então é por isso que eu estou dizendo, em termos de comparação, o Mugni talvez seja uma peça mais interessante, porque ele preenche mais o campo inteiro, entendeu? Ele é um jogador talvez que se aproxime mais do que o Lourenço acaba fazendo dentro de campo. Apesar de eu gostar mais do Mugni, um pouco mais avançado. Então, se eu fosse montar hoje do Ceará, nessa escolha, valeu, Rodrigo, pode tirar. Eu optaria pelo Mugni no lugar do Lourenço, juntamente com o Recalde. Na verdade, sim, a minha vontade seria colocar o Andrei. Mas, aquela coisa, nada indica que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Mas eu vejo uma qualidade de um jogador que, se o Recalde não tem muita intensidade,
Aí você pode dizer, mas o cara mal joga, o Andrei. Pois é, mas ele parece demonstrar, pelo menos, um pouco mais de qualidade, né? Enfim, isso não vai acontecer. Então, vamos na base da cabeça do Condé. Eu escolheria o Mugni para ser o reserva aí o jogador escolhido para assumir essa titularidade no lugar do Lourenço. Tudo bem, mais alguns comentários por aqui. O Lucas fala que o Ceará tá largo, tá com sorte, mas vai ser o porteiro do G4. Para ele, Mirassol vence e Sport vence. Para vocês, em quem é claro que o Mirassol joga em casa, né, contra o Curitiba, e o Sport joga fora contra o Operário. Acho que é mais fácil o Sport tropeçar, né? Dos jogos, não sei o que Iago pensa, mas entre Mirassol e Sport, eu acho que o jogo mais chato é o do Sport. Enfrentar o Operário lá, Ponta Grossa, não é tão simples, não. São dois times de férias, né? O Curitiba e o Operário, basicamente. O Curitiba é um time de qualidade, né? E até, eu não sei se eu falei, eu falei no raio-x, que é o Mirassol o Mirassol tomou 5 gols em casa, velho, em 17 jogos. E dos últimos 15 jogos, Fábio, 15 jogos do Mirassol dentro de casa, em 14 ele não sofreu gol. Velho, você não tomar gol em 14 de 15 jogos em casa, Loucura máxima. Pode ser que o Curitiba acabe com esse fetiche, mas é muito sustentado numa campanha dentro de casa excelente que o Mirassol tem, né? É impressionante esses números. E aí, Iago? Quem eu para concordo você? Com o Mioca. Eu acho que assim, eu acho que o desafio maior, sem dúvida, é o do Sport, porque pega um time que mostrou que sabe jogar contra o esquema do Pepa, né? Conseguiu impor muita dificuldade ao Sport aqui na Ilha do Retiro, venceu o jogo atuando fora de casa, e aí o Sport vai para um jogo já pressionado, porque aqui, quando jogaram aqui, o Sport estava brigando para manter a esperança de ser campeão, tentar assumir a liderança da Série B. Agora não, ele vai lutar para pensar na sua manutenção e na sua sobrevivência no G4 a longo prazo. Então, acho que para nível de pressão, eu vejo o jogo do Sport e Operário como um jogo mais difícil. O Curitiba é um time mais talentoso e que vinha jogando mais futebol do que o Operário, e aí poderia complicar a partida para o Mirassol, mas entrando já meio desmobilizado, assim, já até pensando em 2025, eu acho que o Mirassol não deve ter maiores problemas para manter o seu forte domínio de campo, e acho que deve vencer. Então, acho que hoje, na rodada 34, na rodada 35, desculpa, se o Ceará tiver que ligar o secador para mirar em alguém, acho que é mais efetivo mirar o Sport do que o próprio Mirassol. Só um detalhe a mais também sobre essa questão do Curitiba. O Curitiba sabe que tá quase assim, é o ínfimo do ínfimo, né? A gente falou do América Mineiro, né? Falou do Ceará, do América Mineiro. O Curitiba é quase que o pré-sal, né? Das chances de ele conseguir o acesso. E para conseguir o milagre do milagre... É uma migalha de esperança. Essa migalha de esperança passa por vencer a equipe do Mirassol. É isso que tem que acontecer. Porque o Mirassol é exatamente o quarto colocado. Então, para ele fazer esse milagre do milagre do milagre, ele precisa atrapalhar, vencer, né? Tentar vencer, porque o empate também não resolve nada. Né? Mas pode ter um jogo realmente, um jogo tenso, né? Um Curitiba não largado. Agora, claro, se toma um primeiro gol, toma um segundo gol, aí pode ser que não tenha muita força para reagir. É a final do Curitiba, né? Porque ele tá a 9 pontos do G4, que é justamente o Mirassol. Se ele vencer, ele diminui para 6, né? Um confronto direto, 12 a 6, enfim, ainda continua muito difícil, mas seguirá vivo. Realmente tem esse fator, e o João Pedro lembrou aqui que o Vila Nova perdeu o primeiro jogo em casa na temporada pro próprio Curitiba, né? Só que o Curitiba na rodada seguinte, ele perdeu do Paysandu fora de casa com um jogador a mais. Aí ele já deu uma... Não, eles perderam de virada também pro Operário, jogando lá em Ponta Grossa e tal. A grande questão é porque o Vila Nova, para mim, é uma equipe bem pior comparada ao Mirassol. O Mirassol está fazendo uma boa Série B, e a gente até destacou isso no raio-x, a sequência que o Mirassol enfrentou, eles saíram muito bem, né? Quase ganharam do Santos, ganharam do Novo Horizontino, bateram o CRB lá no Rei Pelé, e vem de 3 vitórias consecutivas o Mirassol. Então, assim, eu acho que, volto de novo para a pergunta,
Eu acho que é um final de rodada mais complicado para o Sport. Assim, claro, se o Sport ganhar, aí a situação... Porque essa seria a pior notícia para o Ceará, né? O final da rodada. Que é continuar de novo com 5 pontos de desvantagem, você tendo ganhado 2 jogos e a distância se manteve, e agora restando apenas 9, né, em disputa. Aí seria péssimo. Então, E na rodada que vem, ele joga depois de todo mundo, né? Então ele pode entrar em campo com 8 de desvantagem. Aí você já entra... Exato. Mas é como o Iago estava citando, Fábio. Tem que fazer o seu. Assim, eu sei que secar, obrigatoriamente, o Ceará vai ter que fazer, mas tem que pensar no seu. Porque é uma das grandes questões do Ceará também nessa Série B. Quando alguns resultados ajudaram o Ceará não aproveitou. O Ceará não aproveitou contra a Chapecoense, o Ceará não aproveitou diante do Sport. No jogo do Santos, por mais que tivesse vencido, não teria entrado no G4. Mas toda vez eu começo a lembrar, eu falei, cara, se o Ceará tivesse empatado aqui com o Sport, se o Ceará tivesse empatado contra o Santos e o Sport estariam numa situação mais delicada. O Ceará tinha 2 pontos a mais. Se o Ceará tivesse empatado contra Chapecoense e Curitiba, eram mais 2 pontos. Então o Ceará deixou escapar muito ponto, sabe, ali que estava na mão, assim, sabe? Tomando gol no minuto final. E isso pode ser que atrapalhe aí para essa reta final. Mas enquanto houver flecha, né? Enquanto tiver bambu, tem. Como é que é? Nem sei como é a piada aí. Enquanto a bambu, a flecha, né? É isso? A flecha. Enquanto tem bambu, tem flecha. Isso, exatamente. Enquanto tem tiver bambu, tem flecha. Não é o Silvio Santos, né? Para falar aquela coisa do bambu. Sim, sim. Bom, aí você derruba a live, meu amigo. Bom, os últimos jogos do Mirassol é contra o Coritiba, né? Depois Avaí, Operário e Chapecoense. Uma tabela até ok, né? O Operário é que vai decidir também, viu? Aí só... o Operário, que é um time chato, né? Por exemplo, o Mirassol pegou o Operário fora, né? O Avaí também é fora, assim. São times que estão de férias, mas jogam em casa, né? Então vão pelo menos ali jogar pela honra ali para o torcedor que estiver acompanhando. Eu acho que o Sport tem a tabela mais chata, porque tem o Operário fora, aí tem Chapecoense em casa, Ponte Preta fora, que aí são bem acessíveis, né? Se bem que a Ponte Preta desesperada pode estar ali. A Ponte é tal qual o Ceará vai ter contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Que é fora de casa e a equipe está lutando. Um outro resultado também que é bom o Ceará pensar. E aí é torcer positivamente. O Botafogo é tentar ganhar do Brusque. Para o Botafogo jogar mais tranquilo o jogo da próxima rodada. Porque se o Botafogo entrar no Z4 ou ali estiver precisando muito de um resultado para evitar não entrar na zona de rebaixamento, é fundamental também o Botafogo jogar mais relaxado. Por isso que é bom que ele vença também o Brusque ainda nessa rodada. O Sport ainda tem o Santos, né, na última rodada. Em casa, mas, enfim, pode ser um jogo que o Santos esteja disputando o título, né? Então. Sim. Eu acho que poderia ser o jogo de ser a final, né? Pode ser o jogo do acesso. Ainda pode ser. Mas ainda pode ser também, né? Até porque se o Sport vence, vai a 62. Porque mas... se for. Não, se o Sport ganhar do Operário, por exemplo, se já fosse a última rodada, logo após, o Sport... É porque aí teria o saldo, né? O saldo do Santos é bem melhor do que o do Sport. Tem que ter uma diferença de pelo menos 2 pontos para ainda ter uma chance real para essa possibilidade de título aí na última rodada, mas... Enfim, o Sport está... Título, nesse momento, é luxo, né? O Sport está querendo o acesso. Boa, manda um abraço aqui também pro Produção Raul, né, que falou que Léo Condé pode ser o porteiro do G4 pela segunda vez. Ele foi com o Sampaio, né, quinto colocado, acho que em 2022, não é isso? E hoje o Sampaio está na Série D. Ele vai figurando cada vez mais como um treinador para esse tipo de competição, né? Para uma Série B. Ele começou até bem a temporada com o Vitória, foi campeão baiano, né? Conseguiu fazer a equipe do Vitória chegar, além de avançar para as semifinais, mas voltar a ser campeão baiano. Teve problemas ali no começo, mas eu ainda acho que ele, como treinador, falando um pouco do Condé, eu acho que ele ainda pode melhorar essa questão do repertório. Teve alguém aqui, acho que deve ser torcedor do Vitória, eu estava até lembrando, ano passado ele também tinha essas convicções
Isso, Ele o Carlos estava ali Júnior. abraçado com o jogador. Ele falou panelinha, viu? E o pior que dá para usar esse termo, sim. Ele tem ali uma panelinha de preferência de alguns atletas. Eu acho, assim, um absurdo completo o Ceará terminar a temporada tendo trazido um jogador como o Andrei, um jogador que passou em seleção de base, e ele não ter dado mais minutagem para o Andrei, assim, sabe? Parece que o Andrei, quando entrou, quebrou a bola em todos os jogos. Que aí, por exemplo, um jogador que eu tinha expectativa alta, que era o Thalisson, para mim, foi convencido. O Thalisson realmente não é para ser um jogador mais acionado nesse momento. Ponto. Agora o Andrei não. O Andrei, quando entrou, dos jogos que ele fez, ele não fez um jogo ruim. Então eu acho que, queira ou não, o Condé, ele limitou demais as opções. E é bom deixar claro isso, como eu sempre falo. O Condé, ao melhorar o Ceará, ele, por teimosia, muitos jogos que o Ceará deixou escapar ponto, também está na conta do Condé. Pela insistência em Matheus Felipe, pela insistência em De Luca. Vários jogos dessa Série B, o Condé poderia ter feito o Ceará ter pontuado mais pontos se não fosse essa teimosia. Quem concorda com você é o Fernandes. Ele fala que o torcedor hoje mais lamenta é que as saídas de De Luca e Matheus Felipe foram tardias. E Richardson e João Pedro deram uma encorpada demais no time. O Felipe Altran falou que não existe torcer para o Ceará e ter tranquilidade. E o Júnior Saraiva falou que o melhor em campo foi o Lucas Mugni. Bom, falando em melhor em campo, vamos para o campinho? Simbora. Eu acho que o melhor em campo não tem muita discussão, né? O cara jogou 45 minutos, deu uma assistência e marcou um gol, né? Acho que não teremos muitas surpresas, mas vamos começar com o goleiro, Bruno Ferreira. Nossa, só teve uma saída de bola dele. O Bruno Ferreira, toda saída de bola, eu fico pezinho atrás. Hoje eu teve uma saída de bola dele que ele ficou no meio do caminho ali, teve uma certa dificuldade. Mas, no geral, eu achei uma partida razoável, assim. Ele até faz a defesa na jogada do gol impedido, né? Ele faz uma defesa, ele reclama que o jogador, e acho até que o jogador do Avaí atrapalha ele inicialmente, só que é como aquele lance que a bola que ainda está chegando, e eu também não vi o jogador do Avaí fazer uma ação, né? Ele basicamente ficou parado ali, tentando atrapalhar o Bruno de sair. Eu penso mais pro razoável pro Bruno, assim. Não acho que foi uma partida que ele foi tão exigido. As defesas que ele fez foram bem tranquilas. Eu pensaria mais pro razoável. Eu tô nessa com o Minhoca. Eu acho que a grande defesa que o Bruno fez não valeu, porque a jogada foi impugnada, mas realmente foi uma defesa muito bonita no lance que seria o gol do Avaí, mas que acabou sendo marcado o impedimento. Mas de resto, assim, são as inseguranças na saída de bola que a gente já está acostumado, na saída do gol, né? Que desde que foi revelado na base do Náutico, o Bruno tem isso quase como um defeito crônico. E nas poucas bolas que foram no gol, ele conseguiu mostrar segurança. Então, assim, como foi muito pouco acionado, acho que não dá para a gente superdimensionar a atuação dele, não. Acho que o razoável está muito justo. Boa. O Rodrigo Seriago falou que todo escanteio é perigo com o Bruno no gol. E o João Pedro falou que o gol impedido do Avaí, ele acha que o Bruno saiu errado do gol. Bom, galera, dá o like, hein? Reforçar o like aqui, quase 250 dispositivos e menos de 100 likes, hein? Então, menos da metade de vocês deixaram like. Então, vamos já apertar o joinha aí. Tem gente que tá vendo pela TV, né? Eu sei que pela TV é mais complicado, né? Você dar o like. Mas entra no celular rapidinho aí, abre a live e deixa o like. Bom, vamos para a zaga, a dupla João Pedro e David Ricardo. A dupla sub-21 do Ceará. A dupla mais jovem, aliás, dessa Série B. Hoje foi um jogo mais do David Ricardo. Hoje ele foi muito bem, aliás. Várias disputas ganhando, a saída de bola dele muito boa. Conseguiu até apoiar muito bem. Como eu falei, sempre tem um receio quando o David Ricardo vai muito para o ataque, porque alguém precisa fazer a cobertura, né? E aí a gente viu no jogo do Paysandu essa subida dele que acabou causando. Mas hoje ele foi muito bem, o David Ricardo. Eu vou colocar como muito bem para ele. Eu gostei muito da partida do David Ricardo hoje. O João Pedro, eu acho que ele teve momentos ok, momentos bons também. Tenho dúvidas assim do João Pedro mesmo dessa nota. Eu acho que ele fez uma partida regular. Assim, essa jogada, né, do impedimento foi um erro geral do Ceará, defensivo. Dá para ver claramente, assim, todo mundo fica parado.
Aí a cabeçada acontece, tem um rebote, também todo mundo fica parado, olhando. Foi um erro defensivo do Ceará nessa jogada específica, né? E aí, claro, inclui os dois zagueiros. Mas, para mim, o David Ricardo, para mim, jogou muito bem. O João Pedro, eu vou colocar como bem no desempate. Não sei se o Iago tem uma outra nota, mas vou pensar no bem aí para o João Pedro. Eu acho que a defesa foi um ponto forte do Ceará hoje. Acho que David Ricardo e João Pedro se apresentaram muito bem, foram seguros. Eu só lembro de um lance do David Ricardo, que foi a questão do carrinho no lance com o Igor Kleber, que inclusive parte da torcida do Avaí reclama de pênalti e tal, e acho que se o Daronco tivesse sido um pouco mais rigoroso, talvez ele pudesse ter marcado aquilo ali, e aí se ele marca, acho que poderia ter prejudicado um pouco. Não sei se eu dimensionaria os dois para muito bem. Eu acho que eu colocaria os dois como jogou bem. Mas, como o Minhoca bem disse, que o David Ricardo foi melhor que o João Pedro hoje, então acho que fica válida essa diferenciação dos dois. O David Ricardo para muito bem e o João Pedro para jogou bem. Mas acho que o desempenho é bem próximo ali dos dois. Bom, e só voltando ao Bruno Ferreira, a galera pegou no nosso pé, tá? Com a análise aí, porque a galera lembra do lance do gol impedido, né? Do lance antes, né? Da Iago, defesa. Né? Pode deixar, o Iago que falou isso aí. Eu não falei isso, não. Não, mas foi o razoável, né? A galera falou que a defesa dele ali. Tá. Não, mas assim, a defesa foi importante ali, mas. Porque o impedimento foi depois, né? Foi no rebote, né? Eu ainda acho que o Bruno não fez um jogo para ter algo positivo, não, sabe? A minha avaliação ainda passa uma certa insegurança. Mas, claro, cada um tem sua avaliação aí. Você pode colocar aí também no chat, se quiser, as suas avaliações aí, o Bruno e os demais jogadores. Muito bem. Ronaldo Pires, Lucas Tavares, Lucas Lima, Guilherme Braga, a galera aqui defendendo aí o Bruno Ferreira, exaltando, né, a defesa ali no primeiro tempo. Bom, vamos para a dupla de laterais hoje, Rafael Ramos, né, como sempre, titular. Tivemos o... Quem te vê, né, Fábio? O pessoal defendendo o Bruno aqui no chat. Assim, quando o time ganha, é fácil, né? Eu acho que é defendendo mais. Algumas rodadas atrás a gente não via esse tipo de coisa por aqui. Mas eu acho que é mais defendendo a jogada do lance, que realmente foi uma defesa muito bem feita dele. A bola ainda toca na trave, né? Um lance difícil ali. O Rafael, para mim, hoje ele fez um jogo mais discreto. Eu senti que o Rafael hoje fez uma partida mais para razoável. Nos outros jogos eu tinha gostado mais. Não é que fez um jogo ruim, não, na minha avaliação. Para mim, ele fez um jogo ok. Momentos bons, teve outros momentos que eu acho que ele foi muito precipitado. Teve uma jogada do lado direito que ele acabou não dominando direito, algumas jogadas. Então, eu acho que foi um jogo mais mediano do Rafael, diferentemente do Eric. O Eric deu para ver claramente o quanto o Bahia fez falta. Assim, primeiro tempo, várias jogadas que ele chegou a fazer ultrapassagem ali, tentou participar, mas ele não tem a mesma qualidade de maneira nenhuma do Bahia, assim, sabe? Às vezes fazia cruzamento sem olhar para a área, e aí cruzava errado e tal. Eu penso colocar o Eric mais como um jogo mal. No segundo tempo, acho que até que ele dá uma melhorada, né? Quando o time, de uma maneira geral, melhora, eu acho que ele também tem uma leve melhoria, mas eu não gostei da partida do Eric. Para mim, jogou mal para ele, e o Rafael Ramos vai ficar com um razoável. Concorda, Iago? Concordo. Eu acho que o Rafael Ramos, essa análise do razoável diz muito sobre o que a gente tem visto de evolução dele ao longo dessa Série B. É um jogador que vem mostrando desempenhos muito bons e que tem ajudado bastante o Ceará nos últimos jogos. E aí, a partir do momento em que hoje ele mostra um desempenho abaixo do que ele vinha mostrando, meio que fica aquela sensação de que poderia ter sido melhor do que foi. E o Eric, eu achei que o Eric ele segurou a bronca no campo de defesa, foi seguro defensivamente, mas assim, pecou muito no campo de ataque por ser um jogador mais limitado do que o Bahia é. E aí, assim, acostumado, o Ceará, ele é formatado e ele é muito acostumado a ter um modelo de jogo em que ele aproveita as qualidades ofensivas do Bahia para fazer com que o Pulga consiga ter apoio para poder brilhar, né? Vai ser o cara que chega, recebe a bola com qualidade e consegue cortar para o meio e tentar finalizar. Então,
Acho que isso, inclusive, atrapalhou um pouco o Pulga, que fazia um jogo, na minha opinião, muito discreto no primeiro tempo, e acho que isso pode ter acontecido muito em decorrência da falta do apoio devido e adequado que o Eric poderia ter feito. Então, acho que fica... Eu acho que o jogo mal pode até ser um pouco rigoroso, mas para diferenciar o desempenho dos dois laterais, eu acho que ele fica abaixo do Rafael Ramos e vale colocar esse jogo mal para ele. Muito bem, então, laterais avaliados, vamos para dupla de volantes, né? Lourenço e Richarlison. Lourenço eu gostei. Para mim, ele já começa aí com bem, pelo menos, porque é um jogador que está sempre se movimentando. Essa característica do Lourenço ela é bem importante hoje para o Ceará. E ele tem uma regularidade. Às vezes ele faz uma partida ruim, às vezes ele faz uma partida muito boa, mas sempre a média do Lourenço é de boas atuações. Eu acho que ele foi bem no jogo, assim. Eu acho que ele não foi tão incisivo, de maneira mais ofensiva, mas toda vez que o Ceará tentava recuperar a bola, sempre um dos pontos que a bola sempre passava era pelo Lourenço. Né? O Lourenço está sempre procurando o jogo. Então, para mim, eu penso colocar um jogo para ele. Diferente do Richarlison. O Richarlison hoje, para mim, foi um jogo que eu senti, na hora que vem a troca, né? Eu até pensaria em tirar o Richarlison, que eu acho que o Richarlison errou muito passe hoje. Teve muita jogada, assim, que o Richarlison errou, seja um passe mais curto, um passe mais arriscado. Também foi um jogo onde ele bateu mais também, assim, tomou um amarelo ali numa chegada mais pesada. Eu tenho dúvida se o Richarlison coloca um jogo mal ou um razoável, sabe? Porque é um amarelo caindo para o laranja. Eu não gostei da partida tanto do Richarlison hoje, não. O Lourenço eu já coloco como bem mesmo, assim, mais definido, mas qualquer coisa o Iago pode ajudar nessa análise aí do Richarlison. Eu acho que eu concordo. Para mim, o Lourenço ele é uma peça fundamental para esse Ceará, que é um cara que, assim, é a história o jargão, né, do todo campista, o cara que está em todos os lugares do campo e que ajuda, assim, de maneira muito presente durante todo o jogo. E por conta disso acaba que se desgasta muito e às vezes até cai de desempenho durante a partida por conta disso, por conta de ter que se desgastar muito para poder participar do jogo o tempo inteiro. Acho que hoje ele foi bem, especialmente porque no primeiro tempo ele foi mais exigido, né? A bola passou mais no pé dele, ele precisou carimbar mais a bola para que o Ceará tivesse a oportunidade de escapar com qualidade ao ataque, já que o Recalde já não, desde que entrou, não conseguia fazer isso da maneira que o time precisava. O Richarlison hoje pareceu muito com o Richarlison do Velho Testamento, né? O Richarlison de 2022, 2023, que a gente reclamava muito que era um cara que contribuía só com a destruição das jogadas e ponto. Ele destruía e não construía nada. Hoje ele errou muito passe, ele se atrapalhou em algumas saídas de bola e bateu mais do que a gente está acostumado a ver nessa Série B. O Richarlison a gente sabe que sempre foi um jogador de muito vigor físico, de chegadas muito fortes, só que ele tinha conseguido encaixar isso no ritmo da Série B. Não ser um jogador que apelava. Hoje ele precisou apelar em alguns lances. Então acho que fica justo o jogo mal para ele hoje. Muito bem, então o jogou bem para o Lourenço e o jogou mal para o Richarlison. E aí o meio de campo, eu acho que até dá para analisar em seguida, né? Já que cada um jogou um tempo, o Recalde e o Lucas Mugni. Thiago Minhoca. O Recalde eu achei ele muito burocrático no jogo, sabe? Muito burocrático. O nível... cara, é muito nítido isso dentro de campo, assim. Você vai olhando um jogador que não tem dinâmica nenhuma de dar combate, assim, sabe? Recuperação de bola. Ele até, eu li aqui, teve 2 interceptações durante o jogo, mas desarme com ele é uma dificuldade muito grande. E toda vez que eu olhava o Avaí trabalhando essa bola com tranquilidade, o Ceará só tinha 9 atletas em campos para tentar tirar a bola do Avaí, porque o Recalde não tem esse perfil. E o Recalde é um pouco isso, né? Quando a gente fala aqui, a gente já citou esse exemplo do Recalde, né? Que se assemelha ao Pikachu do Fortaleza. Quando ele não é um jogador participativo, se torna um jogador problema, né? Dentro de campo. Então, acho que até ele acertou alguns passes interessantes ali, deu alguns passes ofensivos
que eu gostei, mas ele errou um passe que gerou uma chance de ataque perigosa do Avaí. Muito lento, muito lento. Mas eu acho que eu não vou ser tão rigoroso, não. Ele, para mim, foi o pior do Ceará, certo? Eu vou colocar um jogou mal para ele, um jogou mal. Porque eu acho que em outros momentos ele conseguiu dar uma dinâmica ok, mas ele não é um jogador que desce tanto, não é um jogador de um passe longo. Enfim, isso me incomoda muito no Recalde. É um jogou mal com uma carinha de vermelho. Para mim, dos laranjas, é o mais avermelhado. Para você, Iago. Eu vou ser mais rigoroso. Para mim, assim, ele é o único jogador que destoa muito do desempenho da equipe. Para mim, é muito mal o Recaldito. Especialmente por tudo isso que você disse, por ser um cara que não dá dinâmica, que não ajuda no combate, que enquanto ele esteve em campo, o meio-campo do Avaí teve liberdade para jogar em determinada medida, mas eu acho que esse jogou mal dele, o desempenho se acentua ainda mais quando a gente compara com quem entrou. É muito gritante o que foi o desempenho do Recalde de hoje e o que foi o desempenho do Mugni hoje. Eu acho que o Recalde, até determinado ponto, ele acabou sendo danoso para o time em alguns momentos. Então, portanto, hoje eu acho que ele fica com um jogo mal, muito por conta do desempenho dele, mas acho que mais ainda quando a gente compara com o desempenho do que foi o Mugni depois que ele entrou e o que o time do Ceará se tornou com a entrada do Mugni. Muito bem, então vamos aproveitar e já falar do Mugni aí, Iago Mendes. Isso aí é só bota Para o mim, verdão, o Mugni foi o melhor em campo, porque assim, o homem pode botar o verde e a medalha, porque assim, o homem entrou e assim, ele decidiu o jogo, deu uma assistência, fez um gol, mudou a dinâmica de ataque do time, fez com que o setor de ataque do Ceará destravasse, que no primeiro tempo ficou muito travado, não conseguiu criar dentro de uma defesa do Avaí que estava meio assim, tipo, não parecia não querer muita coisa com o jogo, ia para o ataque, assim, tentava trabalhar a bola, mas não era realmente incisivo. Então, acho que fica essa menção assim, de ver a diferença entre os dois jogadores, ver o que foi o Ceará durante os 45 minutos, 50 minutos cada um, e entender a importância que o Mugni vai ter nesses próximos jogos para o Ceará. Mesmo não aguentando jogar 90 minutos, é um cara que não pode começar no banco de reservas de jeito nenhum. Eu sobre o Mugni aí, e aí até voltar a falar aqui, né? O Edval Viana falou, vale relembrar que o Recalde e o Mugni são jogadores de um tempo, mas você olha o tempo de um, olha o tempo do outro, pelo amor de Deus, gente, é uma diferença muito grande, é muito grande, assim. Até mesmo quando o Recalde, no jogo do Amazonas, que ele fez gol, qual foi o outro jogo? Ele chegou a marcar gols, né? Teve uma sequência que ele marcou 3 gols, e ele realmente sendo um jogador mais decisivo, mas é um jogador de uma dinâmica que eu acho que na hora que o resultado não está acontecendo, ele gera uma irritação, sabe? Que é tipo assim, pô, velho, precisa acordar para o jogo e o Recalde está lá, sabe? Na baladinha dele, no pisado dele, no passezinho lateral, sabe? Sem arriscar o algo a mais. O Mugni, como foi, por exemplo, o jogo do Ituano, que ele estava errando muito, mas ele estava correndo, estava, sabe, se apresentando para o jogo. Até mesmo aquele jogo que ele foi mal, ele recuperou muita bola, muita bola. Tanto é que eu lembro que eu falei assim, o Mugni, o que não entra como algo tão negativo no jogo, porque ele errou muito passe naquele jogo do Ituano, é porque ele ainda conseguiu acertar muita coisa de errada que ele acabou cometendo. E no jogo do Santos eu achei que não merecia ele ter saído naquele jogo. Tudo bem, a questão do tempo, né? Que ele só aguentava um tempo. Mas para mim não tem nem dúvida, assim. O tempo de um com o tempo de outro, o Mugni entrega muito mais. Tem que ser titular no jogo contra o Botafogo. Acho que vai ser um erro do Léo Condé se não estabelecer ele como titular. Bom, Recalde... vamos... isso. Não, vamos abrir uma enquete para o Recalde, porque o Thiago Minhoca jogou mal, Iago Mendes foi de muito mal. A torcida está feliz com a vitória e ficou meio na bronca aí com esse muito mal do Recalde. Você sempre perguntou quem decide esse Iago, ele que manda no programa. Não, e perceba, Vozão, se você acompanhou meu comentário, eu falei que o Recalde, eu tinha uma certa dúvida, que era um laranja com cara de vermelho. Não seria absurdo colocar isso. Mas, beleza.
Enquete Vamos abrir aí uma para enquete vocês aí. votarem. Vamos abrir uma enquete para a galera votar. Enquanto isso, aliás, Eu só tenho uma coisinha para dizer. Amigos, você venceu o jogo. Você tá brigando pelo G4. Seja menos amargo. Domingo à noite, vai curtir a sua vida. Se você não tá afim, se não tá gostando da análise, vai fazer outra coisa. pô. Ó, enquanto o pessoal vai votando aí no chat, o Rodrigo já ganhar o tempo aí, né? Andrei, De Luca, Raí Ramos Sem nota, né? e Lucas Rian, tudo é branco aí. O homem botou os homens aos 40 e tanto, pô. Mas cabe só um detalhezinho aí. O De Luca conseguiu entrar e errar vários passos ainda. É impressionante o quanto ele não colabora, assim, né? Ó, tá em 6 minutos. Em 6 minutos ele ainda é capaz de atrapalhar. É impressionante. Fica esse detalhe aí pro De Luca. Mas falando dos titulares, né? Dos homens da frente. Trio de ataque. Saulo Mineiro muito aplaudido, né? Torcida Sim, parou de pagar no pé, né? Não, o Saulo, ele tem um ódio de parte da torcida, e eu vejo esse ódio muito mais nas redes sociais, nos programas que eu faço aqui, na rádio e tal. Vejo muita gente citar que o Saulo não dá e tudo mais. Mas, curiosamente, no jogo do Paysandu e no jogo de hoje contra o Avaí, ele foi muito aplaudido nas duas vezes, entendeu? É um cara que tem muita entrega, várias jogadas ele conseguiu ganhar. E o Saulo, às vezes, eu acho que ele poderia cair mesmo no chão, sabe? Sofre a falta, cara, ganha um tempo, sabe? E às vezes ele tá ali sofrendo a falta, valendo, aí ele se levanta, e isso não é todo jogador brasileiro que faz isso, né? O jogador sofre e fica no chão. Mas é porque tava 2-0, sabe? Deixa gastar o tempo e tudo mais. Aí teve uma que ele se levanta, conduz a bola e dá um chute horroroso, que é o pacote Saulo, né? Mas para mim ele foi bem. O Saulo eu vou colocar como um saldo positivo. O passe que ele deu pro Mugni, muito bem executado, né? Fora as outras jogadas, que ele ganhou várias disputas, sendo puxado, agarrado, sofrendo falta. Então, para mim, o Saulo vai como jogou bem. Esse aí eu tenho até um pouco de orgulho como comentarista, porque quando a galera batia, eu defendia entendendo o ponto de vista do torcedor. Mas era muito por conta, cara, é difícil encontrar um jogador da característica do Saulo, que tá lá se entregando tudo mais, e você pode falar tudo, realmente que ele é um jogador que pensa muito mal as jogadas, como teve no primeiro tempo, que ele poderia ter tido um pouco mais de calma, chutou ali fraquinho, mas o cara tem muita entrega, pô. O cara tem uma entrega absoluta e é muito importante ter jogador assim no elenco. Iago Mendes, Saulo Mineiro. Eu acho que o perfil do Saulo para um ataque que é mais leve, como é o ataque do Ceará com o Ailon e o Pulga, é muito importante porque é um cara de força física que tenta o arrasto, que incomoda a defesa o tempo inteiro e que, assim, para mim, o grande defeito do Saulo é porque, assim, às vezes ele não consegue parar um pouquinho enquanto está executando a jogada para tentar fazer ou o passe ou a finalização da melhor forma. Eu acho que, assim, ele peca um pouco, muito mais nas escolhas do que na vontade. É um cara que, assim, esbanja a raça sempre que está em campo. É um cara que, assim, é um perfil de jogador que muitas torcidas do Brasil gostam por conta desse perfil mais raçudo. E acho que hoje, assim, exceto por algumas escolhas questionáveis de algumas jogadas, ele foi bem hoje. Ele ajudou muito no ataque. O passe que ele dá para o segundo gol é um passe muito bonito. Então fica com um verde musgo bem ajustado hoje. O Pulga, por exemplo, ele teve dificuldades por conta desse lado esquerdo mais com problemas, né? O Ceará teve dificuldades ali, acho que melhora. A entrada do Mugni faz todo mundo jogar bem ali, né? Dos lados, pelo meio e tudo mais. O Pulga, por exemplo, melhorou bem assim a participação dele. Só que ele cometeu um vacilozinho ali, né? Naquele preciosismo. O Pulga às vezes tem essa coisa que às vezes tem alguns jogadores que são assim, né? Que antes de tentar finalizar uma bola mais direta, gostam de dar mais um corte ali. Ele poderia ter feito, mas tinham dois jogadores chegando. Eu acho que a melhor alternativa era bater logo antes do gol. Mas o gol ali, né? Ele dominou no peito, fez um belo gol, o primeiro gol do Ceará. Depois criou muitas ações. Eu penso também no jogou bem do Pulga. Eu senti ele um pouco mais abaixo do Saulo, mas eu ainda coloco ele como jogou bem.
Então, jogou Eu acho que bem o aí primeiro pro tempo do Pulga. Pulga é um primeiro. Isso, completa aí. Oi? Eu Não, acho que o completa. primeiro tempo do Pulga foi um primeiro tempo razoável, muito em questão da falta de apoio que ele teve pelo lado esquerdo com o Eric. Acho que não, eu senti ele um pouco isolado, sem a questão da participação ali pelo setor, e acho que isso prejudicou um pouco o futebol dele. A partir do momento que o Mugni entra, ele começa a ser aquele Pulga que a gente está acostumado, né? O cara que tenta ser mais incisivo pelo lado esquerdo, que recebe a bola e tenta partir para cima da defesa. Eu fico muito na dúvida entre o razoável e o jogou bem, mas eu acho que eu vou deixar Minhoca, a visão privilegiada de Minhoca em campo decidir essa. Eu acho que o jogou bem fica adequado para o Pulga, considerando que o Saulo foi melhor do que ele durante boa parte do jogo. Isso. Enquanto isso, saiu o resultado da enquete. A risadinha que foi bronca, Minhoca. Não, Bom, porque se tu baixa a nota, o pessoal ia te matar já. o Recalde subiu um degrau, né? O Recalde saiu de muito mal para mal, tá? 72% contra 28%. Ailon, né? Sobre o Ailon agora. O Ailon, eu achei ele fez um jogo mais discreto. Ele não teve tanta participação. Ele ajudou muito. Teve uma bola no começo do primeiro tempo ali que ele consegue tocar e o Ceará conseguiu uma jogada de ataque. Ele é muito bom nesse aspecto, né? De sempre estar atento a um passe, ele esticar a perna e fazer uma interceptação ali. Mas eu achei uma partida mais razoável dele, sabe? Eu acho que foi uma partida mais discreta do Ailon, não foi tão participativo como em outros jogos. Eu senti um jogo hoje mais discreto. Eu penso mais aí pro razoável, pro Ailon. Iago Mendes. Eu acho que é isso. Eu acho que das três figuras titulares no ataque. Não, eu vou deixar como razoável. Eu acho que das três figuras do ataque, acho que o Ailon foi o com avaliação um pouco mais baixa. Foi um cara que participou menos do jogo. Ele tem esse perfil de ser um cara que briga mais pela posse de bola, tenta incomodar um pouco mais a defesa e de tentar trabalhar muito para o time, tentar ser a história do atacante construtor, né? No primeiro tempo ele sofreu muito porque ele não tinha muito com quem dialogar ali no meio campo. O Recalde não vai tanto a dele, não faz tanto isso. E acho que ele cresce um pouco de produção a partir do momento em que o Mugni entra como todo setor ofensivo. Só que acho que o crescimento dele ainda ficou abaixo do que foi o jogo do Saulo e do que cresceu o Pulga na segunda etapa. Então, por isso ele fica com a pior nota dos três. Muito bem, então, jogadores avaliados. Antes do Condé, vamos distribuir as duas medalhinhas que restam, né? Prata e bronze. Né? Temos aí entre os candidatos o João Pedro, o Lourenço, o Saulo Mineiro e o Pulga. E aí, para você, David Ricardo já ganhou a prata, né? É o David Ricardo, isso. O bronze que tá entre os quatro ali. Eu colocaria o Saulo. Também, acho que dos que jogaram bem foi quem mais se destacou. Então, muito bem, né? Fez um dos gols. Então, Saulo Mineiro com a medalha de bronze, ouro para Mugni e prata para David Ricardo. Bom, agora para finalizar com o Léo Condé, que colocou o Mugni e deu certo, né? Mas, enfim, para vocês, ele já deveria ter começado o jogo, né? Eu vou colocar o bem para o Condé, não vou colocar um muito bem. Eu acho que ele foi muito bem em perceber que no primeiro tempo não tinha como aquele time voltar da mesma maneira. E aí ele foi muito bem em trazer o Mugni, que foi determinante. Mas eu ainda vou botar outras considerações, porque tem hora que eu sinto que o time começa a desgastar muito dentro de campo. E ele poderia... tava 2-0 ali, sabe? Tinha 10 minutos, 5 minutos. Aí ele vai trocar ali. Não, já era aos 40, né? Voltando 5 minutos é que ele começa a vir com a segunda troca. Ele só faz uma troca, que é colocar o De Luca, sabe? Então, eu acho que às vezes o Condé ele não aproveita a profundidade de elenco dele. Tudo bem que o próximo jogo só é na outra terça-feira, tem 9 dias aí até o próximo jogo, mas essa coisa de segurar demais, eu não gosto. Enfim, é uma opinião que eu tenho e tal. Eu coloco um bem para ele. Assim. Eu acho que o Condé foi a escolha dele no intervalo, foi determinante para o Ceará
sair vitorioso hoje, porque trouxe o melhor jogador do jogo, né? O Mugni, para mudar o panorama da partida. Só não vai ganhar muito bem porque não começou. Começou com recalde e tal, e as demoras ali habituais dele. Iago Mendes. Para mim foram os dois defeitos também. Eu acho que ele demora muito a mexer. Aí jogadores como, por exemplo, o caso do Lourenço, que já estava desgastado em campo, e aí ele arrasta o Lourenço até quase mais de 40 minutos para poder tirar, sabendo que é um jogador importante e tal. Acho que podia ter tirado um pouco antes, ter dado um pouquinho mais de descanso. E a questão do recalde, que assim, tudo bem que ele manteve o recalde como titular a partir do jogo da última partida. Ok, é do jogo. Mas a leitura dele para mim no intervalo de ver que não funcionou foi muito boa. E aí essa mudança a partir do momento do que ela produz para a equipe, que faz o time jogar melhor, ser mais incisivo, ser mais organizado, marcar melhor e evitar que o Avaí tenha tanta facilidade de tocar a bola no meio-campo. Acho que essa leitura do Léo Condé faz com que o Ceará se aproxime muito mais rapidamente de conseguir vencer o jogo. Então, deixo ele como jogou bem hoje, por conta desses asteriscos da demora nas mudanças e de não ter enxergado o Mugni como um potencial titular. Boa, então vamos lá, jogou bem, né? Treinou bem, no caso, né? Para o nosso querido Léo Condé, que teve como pecado no jogo, né? Na visão de Iago Mendes e Thiago Minhoca, ter demorado para colocar o Lucas Mugni. Bom, então é isso. Acho que vozão fechado, né? A gente já falou um pouquinho aí das perspectivas, de quem tem que secar, né? E aí vai ter um tempo bom, né, Thiago Minhoca? Até o próximo jogo aí. Vai dar para treinar bem, recuperar. Agora é secador ligado É. em alta potência, porque não só essa rodada, como a próxima, onde ele vai encerrar. Então vai ter que ficar agora só observando o que é que ele vai precisar nesse jogo contra o Botafogo, né? De toda forma, vai ter que ganhar. Porque ganhando do Botafogo, o campeonato também não acaba, né? Então vai precisar de ganhar de toda forma do Botafogo. E o Diogo pergunta aqui sobre a questão do jogo contra o América, né? Porque na véspera tem o show de Maria Bethânia e Caetano Veloso no Castelão. E aí, ficou para... Aliás, teve recentemente em Pernambuco, né, Iago? Esse show, né? E aí é onde entra a grande questão. Pelo menos eu tentei saber mais informações quanto a isso. Disseram que ia ter uma reunião ao longo dessa semana, passou, pelo menos eu não fiquei sabendo nada de novo. Mas é palpite aqui, não é nada de informação. Eu acho que esse jogo pode ser repassado para segunda, porque eu acho muito difícil que em 24 horas eles desmontem tudo ali do palco. Vai ter o show, isso vai acontecer, vai ter o show. E vai ter o jogo também, né? Obviamente, a não ser que o Ceará não ganhe do Botafogo, e aí praticamente a situação. Mas acho muito difícil que esse jogo não vai acontecer no Castelão, vai acontecer. A questão é que pode ir para segunda, pode ir para terça, e para isso vou ter que fazer uma força-tarefa lá para desmontar. E o gramado da Arena Castelão, que em parte vai ser utilizado, né, para o público, espero que consigam colocar pelo menos alguma coisa, né, para proteger o gramado, porque de fato vai ser um problema aí a resolver. Aí é coisas do governo do estado para trabalhar. Inclusive, eu lembro que eu vi uma postagem, tinha uma notícia, né, sobre isso no Instagram, acho que até era na página do O Povo. Aí alguém comentou: quem são Caetano Veloso e Maria Bethânia perto da dupla Saulo Mineiro e Eric Puga? Pô, tá certo. O cara defendendo, tem que ter o jogo. A gente fez duas postagens, uma era Caetano e Bethânia, com Marinho e quem era o outro, cara? E o Brits. Aí porque foi eu que tinha reparado nesse detalhe aí, né? Porque quando eu fui olhar, eu falei, cara, qual vai ser o próximo jogo de uma equipe cearense após o show, né? Porque como o jogo do Fortaleza tinha sido antecipado, eu nem imaginei que o jogo do Ceará iria chocar no mesmo final de semana. Aí quando eu olhei, ih, rapaz, vai ser no mesmo final de semana. Deu ruim. E aí colocamos a foto lá do Saulo Mineiro, né? Com Bethânia e Caetano, que daria um belo quarteto. Muito bem. Bom, sobre o gramado, Thiago Minhoca, tava ok? Péssimo. Ainda tá muito ruim. Alguma coisa de errada no gramado da Arena Castelão, porque passou-se uma semana, 10 minutos de jogo, o gramado já estava péssimo. É impressionante. Alguma coisa vai ter que ser refeita no gramado. Não sei se vai dar tempo de fazer uma outra reforma até o próximo ano, mas é um gramado que não consegue melhorar.
Destacar também o ótimo público, mais uma vez, né? 38 mil pagantes. Será que, inclusive, a melhor média, né, da Série B? O Até disparado, né? Bem o Ceará tem os 10 melhores públicos dessa Série B. E olha que, assim, podia ser melhor, viu? Ainda podia ser melhor. É ótimo por tudo que o clube atravessa, né? Mas eu não tenho dúvida que se o Ceará tivesse empatado contra o Santos, tivesse empatado contra o Sport, esses jogos aí, os pós-jogos que aconteceram, hoje, por exemplo, se o Ceará tivesse numa margem menor, se alguém tivesse tropeçado já na rodada passada, hoje teria mais de 50 mil, fácil. Então, assim, nisso aí o Ceará, a torcida do Ceará é absurda, assim. A gente pode falar de coisas que o Ceará passa por dificuldade internamente, política, determinados jogadores, técnicos e tal, mas a torcida do Ceará é muito foda, é muito foda. Boa. Bom, então é isso, né? Ceará avaliado. Mais alguma coisa, Iago Mendes, sobre o Vozão? Não, acho que fica agora a questão de ligar o secador no 330, né? É um 220 e um 110 na mão para poder ver o que vai acontecer nas próximas rodadas. Muito bem. Falando nisso, vamos para o nosso momento Bet Nacional. Porque tem jogo amanhã. Rodrigo aceitou essa condição, Rodrigo. Mas acho que não vai deixar apostar, não. Cara, Alan, na última live, ele deu o migué. Não tá abrindo a Bet Nacional no meu computador. Tá bom. A gente acredita. Eu tava ele aqui. deu um belo migué. E deu errado, né? Porque o Sport perdeu do América Mineiro. Então, provado que a nossa aposta é o que dá certo. Se bem que eu acho que é jogo para ambas marcas, esse Operário e Sport. Eu não confio na vitória do Sport, não, viu? Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Ambas marcas não tá quanto aí, Rodrigão, nesse Operário e... Bate com frequência o ambas marcas no jogo do Sport, né? Ui, pô, tá ótimo. Pô. Vamos botar vintão aí. Então bota aí. O Sport faz gol todo jogo, basicamente, né? O Operário em casa, acho que deixa um também. Já voltou o goleiro titular do Sport ou reserva ainda? Já voltou, Kaique. Já voltou. Eu acho que... Eu não sei. Eu, particularmente, acho que esse jogo vai ser um jogo de pouco gol. Acho que o Operário vai vir na sua postura de ficar atrás e tentar... 1-1 é pouco gols e ambos marcam, né? Se bem que pode ser tipo 1-0 Sport. Eu acho que o Sport pode vencer por 1-0. Acho que é um placar que não seria absurdo também. Tenho a menor ideia desse jogo. Bom, tem Corinthians e Palmeiras. Também amanhã. Cara, acho que o Palmeiras é que é na Neoquímica, né? Se fosse no Allianz, eu ia mais seguro no Palmeiras. Tem uma coisa que acontece muito com os jogos do Corinthians é que o Corinthians vai tomar gol. O Corinthians, para segurar resultado, é difícil. Toma gol pra caramba. O gol do Palmeiras. Quem ambas marcam? É porque eu não sei. É porque a defesa do Palmeiras é um pouco melhor, né? Mas foi muito mal contra o Fortaleza, né? Não, eu sei. Mas. Eu acho. Vacilou como raramente vacila contra o Fortaleza. Ultimamente também tomou 3 do Juventude, né? Acho que é pior que o ambos marcam, realmente parece bem coerente mesmo. Tá 1,87. Exatamente, lembrou 3, tomou 3 de Juventude, isso é uma boa lembrança. Né? 1,81, é? Pô, o Eduardo Porto tá dizendo que o Palmeiras não tá jogando nada. Eu não sei se o cara tá olhando só o jogo do Fortaleza e aquele empate contra o Bragantino, porque o Palmeiras é a melhor equipe das últimas rodadas, pô. Não é que tá jogando nada, não. O Júlio César falou mais de 1,5 gols, mas pagar pouco, né? Mais de 1,5 gols, então... Melhor a gente Por mim tá bom esse ambos marcam aí. Acho que vale, vamos nesse ambos marcam mesmo. Aí amanhã 0-0 os dois jogos. Bom, o Marcondes fala que o Novo Horizontino e o Mirassol têm muita sorte. A Chapecoense não jogou nada ontem. Mas contra o Ceará esses times dão o gás. Bom, aí é que tá. Eu vou discordar um pouco do Marcondes. Eu nem acho que a Chapecoense jogou bem contra o Ceará, não. Eu acho que o Ceará jogou mal contra a Chapecoense a ponto de permitir a Chapecoense ainda ganhar aquele jogo que foi o Matheus Felipe falhando ali, reta final de jogo, deixaram o cara chutar do meio da rua e tal. Eu não acho que o Chapecoense deu gás contra o Ceará, não. Sabe? Eu acho que... E olha que a Chapecoense até
pressionou a equipe do Novo Horizontino em algum momento. É porque também, não sei se vocês viram ontem, gramado alagado pra caramba, assim, foi péssimo ontem de acompanhar o jogo. Gramado impraticável ontem. Aqui, o comentário do tal Mag, pô, confiante, viu? Porque ele falou que dá pro Ceará subir de forma antecipada. Ele não é nem acesso, ele está pensando em nem já antes da última rodada já subir. Ele falou que tem que ganhar 2 e Sport e Mirassol perderem 3. Pô, difícil, né? Sport e Mirassol perder os 3 jogos. É o melhor do mundo que o cara tá colocando. Assim, é subir antecipadamente, hein? Com 63. Mas um pouco é campeão, né? Daqui a pouco tá metendo. Não vamos falar disso. A última vez a gente falou de título, né? Antes do jogo contra o Santos e zicamos, né? Então. Não, mas o Ceará não tem chance nenhuma de. Quer dizer, chance tem matemática, mas é aquela. A gente acabou de falar do Curitiba. O Curitiba subir é tal qual o Ceará ser campeão nessa Série B, pô. Ganhar sim. Tudo, o Santos faz mais nada e todo mundo que tá ali também não faz mais nada. O Ceará, esse título aí não existe, não. Agora, deixa eu só mandar uma mensagem aqui. O João veio dizendo Minhoca é alvinegro, só porque eu elogiei a torcida do Ceará, pô. Não faz sentido nenhum. Aliás, essa é uma narrativa que Fred Figueiredo começou a espalhar, enfim, né? E aí, eu acho que isso irritou. Parte da torcida do Fortaleza agora é irritada comigo, porque eu não posso agora fazer. Cara, mas assim, pela lógica, se você é São Paulo, você deveria simpatizar com o Fortaleza, né? Que é tricolor. Não faz o menor sentido. Tem Não, porque dizem que você é torcedor do Ceará, né? Mas eu acho que pela lógica de um São Paulino seria melhor simpatizar com o Fortaleza, que inclusive tem um escudo, o escudo parecidíssimo. Na verdade, eu teria que ser Ferroviário, né? Porque aí sim é idêntico, né? Porque o escudo, as cores, aí sim eu teria que ser o Ferroviário. Mas obviamente não é, pô. É porque, e aí é que tá, a gente reconhece aquilo que o clube tem de melhor. Hoje, o que o Ceará tem de melhor é a sua torcida. Então, isso aí não é totalmente negável. E aí, volta até a ressaltar que muitas vezes a pessoa me pega no pé da torcida do Fortaleza. A torcida do Fortaleza faz também, assim, foda pra caralho. Assim, as festas do Fortaleza são foda pra caralho. Das que eu vi no estádio, assim, a torcida do Ceará, para mim, é mais vibrante em termos de apoio. A do Fortaleza, ela é mais visualmente mais... Belos mosaicos, né? Não, e pela maneira como às vezes vai motivando ao longo do jogo também. Assim, as duas torcidas aqui são muito foda. Mas a do Ceará tem essa particularidade por conta do contexto que está atravessando no momento, né? Apoiar, dando todo esse contexto que o clube atravessa, politicamente e tudo mais, é muito foda. Muito bem. E agora o Minhoca criou uma inimizade com toda a torcida do Ferroviário, né? Porque diz que as duas torcidas são muito fodas. Aí já se complicou de novo. O Ferroviário só dela existir já é algo incrível, né? Uma cidade que tem Ceará e Fortaleza, pô. O cara torcer pro Ferroviário. É resistência, né? Alternativa. E tem um público até bom, né? Assim, tipo, dá 1.000 torcedores. Né? Pô, tem muito time na Série C que não bota 1.000 torcedores. Eu já falei algumas vezes que eu torço para os times daqui, às vezes, como eu torço para o meu time. Por isso, não à toa, às vezes, eu sou mais crítico aqui, porque se eu estivesse falando aqui de São Paulo, era crítica 1000 vezes pior. E se tivesse São Paulino aqui, o pessoal ia estar mais puto ainda comigo. Porque o Ferroviário, por exemplo, é um clube que eu me irrito bastante com o Ferroviário. Cara, o Ferroviário consegue cair para a Série D, volta para a Série C campeão. É muito difícil fazer o bate-volta. No ano seguinte já cai de novo para a Série D. Eu falei, te lascar, pô. É que consegue uma proeza como essa, assim, de voltar para a 4ª divisão, assim. Já foi difícil se manter na Série C. Enfim, Ferroviário me irrita até mais do que Ceará e Fortaleza. Mas é isso. Muito bem. E o Júlio César aí, essa mensagem do Júlio César aí não existe não, isso aí, tá errado. Isso aí é porque tem um fã-clube aí, tentando me juntar com a Thaís aí. Que é o quê? Quem é a Thaís? É uma jornalista aí? É uma influencer das mídias do Fortaleza. Do Fortaleza? Não, é do Fortaleza. E aí tem uma galera que torce aí para chipar nós dois. Boa, então a galera aí já tá na chipação com Thiago Minhoca e Thaís. Muito bem. Bom, vamos indo. Mais assuntos aí? Tá bom, né?
Vocês querem falar de quê? Copa do Brasil? Não, eu quero assistir o Pinguim, pô. Já acabou aqui, já tem que até nem pegar Twitter para não pegar spoiler. Eu vou agora ver mais um episódio de Casamento às Cegas com a minha mulher aqui, que é um ótimo entretenimento. Bom, domingão, não quero pensar muito, não. Bom também, bom entretenimento. Boa. É isso. Valeu, galera. Valeu, Rodrigão Carvalho, nos trabalhos técnicos. Galera que comentou aqui no chat. Galera, deixa o like, tá? Galera também que tá vendo na versão gravada, pode deixar o comentário de vocês. Tá certo? Deixa aí o comentário, sempre importante. Só não vamos com hate, né? Não vamos hatear. Tem muito comentários do pós, aí a galera disseram do hate, aqui que né? sabe... O quê? Disseram que Fábio sabe muito com essa informação do Casamento às Cegas, viu? Disseram aqui no chat. Sabe muito, Fábio. Sabe muito. Claro. Pô, os caras só veem aqui filme cult, né? Quando tiver Agamenon sobre Casamento às Cegas, vocês me convidem, que eu sou um especialista. Eu vi de todos os países já. Bom, vamos nessa. Valeu, Rodrigão. Valeu, Iago Mendes, Thiago Minhoca. Valeu, galera. Valeu, Bet Nacional, Game Arena. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @podcast45. E é isso, é nóis. Tamo junto, boa semana para todo mundo. E nessa segunda tem telecast do jogo entre Operário e Sport. Valeu, tamo junto. Valeu. We're